cada dia que passa, os simbiontes se tornam mais e mais importantes dentro da cosmologia do universo da Marvel. Antes nós tínhamos apenas o Venom, que foi acidentalmente ligado ao Homem-Aranha Peter Parker durante a mega saga, né, das Guerras Secretas. Mas assim como o Homem-Aranha se tornou algo fundamental para o multiverso, o mesmo ocorreu com os simbiontes, se tornando até mesmo uma força oposta aos Beyonders, né, outras entidades cósmicas. Muitos simbiontes que passaram pela Marvel ao longo do tempo mudaram de status, alguns estão mortos, novos surgiram e a maioria trocou de hospedeiro. Então veremos aqui nesse vídeo de hoje todos os principais simbiontes atualmente em atividade e com quem eles estão ligados na última vez em que foram vistos nos quadrinhos. Lembrando também que a Marvel está preparando o terreno para um novo arco nos quadrinhos envolvendo os simbiontes, então muitos do que eu vou citar aqui estão sendo apresentados recentemente para serem mais bem trabalhados nesse futuro. Se você gosta dos simbiontes, do Homem-Aranha e de todo esse universo da Marvel, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, cara, e também de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos nesse estilo. Vamos começar então de ordem decrescente. 13ª posição temos ZZXZ. O Warbird é uma personagem da raça dos Shinras, que já participou em diversas aventuras e batalhas com os X-Men. Raça Shinra é aquela raça do Gladiador, uma das várias cópias, né, paródias do Superman na Marvel. Já até mesmo já se apaixonou pelo mutante Bob Drake, o Homem de Gelo, pedindo até mesmo para se casarem, mas ela foi rejeitada todas as vezes. Depois de uma batalha onde a Cassandra Nova, a irmã maligna do Professor Xavier, utilizou e depois entregou de presente a personagem, o simbionte ZZXZ, esse simbionte havia sido capturado pelo Império She-Ra por ser um simbionte que sofreu uma mutação, tornando-se único entre toda a sua espécie dos Klintars, né, dos simbiontes, e ele também é considerado um dos 5 criminosos mais perigosos já capturados por todo o Império Shinra. O que o diferencia dos outros é que os simbiontes normalmente se alimentam de adrenalina dos hospedeiros, enquanto o ZZXZ se alimenta dos seus cérebros. É um simbionte bem macabro, cara, e são poucos os hospedeiros que têm coragem de ter um simbionte como esse, né, como aliado. Ainda não vimos, né, essa personagem com esse simbionte ali em ação, já que a sua união aconteceu em apenas um único quadro do quadrinho, mas aconteceu e é um atual simbionte aí do universo da Marvel. Provavelmente no futuro, ou talvez nas histórias do Gladiador, do Império She-Ra ou do universo da Marvel mesmo, veremos um pouco mais de informações a respeito deles. Número 12, Loucura. Karen Jones é um funcionário da Alchemax e um lutador experiente, conseguindo eliminar alguns ex-colegas de trabalho com certa facilidade em algumas ocasiões, e ele está prestes a se tornar um dos hospedeiros de simbiontes mais poderosos aqui dessa lista. Isso porque ele não vai estar ligado a um simbionte, mas vários fragmentos de simbiontes, sendo eles Toxina, Lasher, Grito e Phage, cara. A junção de todos eles ficou conhecida como Loucura, isso na tradução aqui do Brasil, né? E eu tô dizendo que ele vai ser um dos mais poderosos porque o personagem ainda não foi mostrado com essa junção de simbiontes, apenas temos uma imagem dele de uma revista que ainda vai ser publicada, então resta esperarmos para ver como que vai se desenrolar essa história e quais serão todos os poderes e os feitos desse novo simbionte. Número 11, Princesa. Esse nome é péssimo, cara, para um simbionte, mas eu confesso que ele é um dos mais legais aqui dessa lista. Se liga só, ele está ligado ao Deadpool e ganhou vida graças também ao Deadpool mercenário tagarela, isso porque inicialmente a princesa fazia parte do Carnificina e após uma parte do vilão se separar e se unir ao Deadpool, ela ganhou vida graças ao seu fator de cura. A simbionte se apresenta normalmente na forma de um lobo gigante e aparentemente está inteiramente ligada ao Wade, cara, ao Deadpool, o que não é novidade ao Deadpool, visto que ele já se uniu aos principais simbiontes da Marvel, como o Venom e o próprio Carnificina. Não tem muito o que dizer sobre a união desses dois, isso porque é uma personagem ainda recém-criada e tudo que sabemos é o seu nome e a sua origem. Essa aqui eu tô muito ansioso pra ver em mais histórias, né? Talvez vão ter outros poderes, cara, talvez um baita de um fator de cura, mesmo se ligando a outros hospedeiros sem ser o próprio Deadpool, e aí vai levar esse fator de cura do Deadpool pra outros personagens em um nível insano, ou talvez também fique tão louca quanto o próprio Deadpool. Isso seria também muito interessante, você vê um simbionte levando a loucura do Deadpool pra outros hospedeiros. 10º lugar temos Patife. Norm Osborn é o filho do Harry Osborn, o antigo Duende Verde, e também filho da Liz Allan, que também vai aparecer mais pra frente aqui na lista. Aliás, Norm é o seu apelido, o seu nome real é Norman, mas pra não confundir com o avô dele, que também está aqui na história, eu vou chamá-lo pelo apelido de Norm.
Norm. Norm é um garoto de 10 anos, que geralmente é retratado como alguém que odeia o Homem-Aranha, pelo Homem-Aranha ter machucado o seu pai, e é extremamente leal ao Harry. Ele chegou a se unir com o Carnificina após o Norman Osborn, o seu avô, o Duende Verde, o sequestrar na época que ele era o Duende Vermelho. Mas a versão atual do jovem está com um simbionte entregue pelo próprio Dylan Brock, que é o filho do Ed Brock, né, o atual Venom, que pediu para que o Norm se juntasse a eles, né, durante a batalha contra o Knull, o deus dos simbiontes. Norm aceitou e se tornou o segundo Duende Vermelho, com o simbionte Rascal. Pois é, esse é o nome do simbionte, Rascal. E juntos então lutaram contra inimigos enviados pelo Knull. Ele tem todos os poderes de um simbionte padrão, e pela influência dos simbiontes antecessores, o Norm também se move como o Homem-Aranha e vários outros simbiontes e personagens assim. Além disso, ele também pode projetar bombas da mesma forma que o antigo Duende Vermelho fazia, e criar também um planador feito de tecido simbionte. O vínculo entre o Norm e o seu simbionte ainda é incompleto, sendo essa a sua maior fraqueza. Eles precisam ter ou construir uma conexão maior, sim, eles vão se tornar ainda mais poderosos. Número 9, Agonia. Essa é uma das poucas personagens que se tornou hospedeira de um simbionte acidentalmente. Gamma Shin estava entre os civis que foram pegos desprevenidos na batalha entre os heróis e o deus dos simbiontes, Knull. Dessa forma, ela entrou em contato com a simbionte Agonia, um dos simbiontes originais da Fundação Vida. A Fundação Vida, que é uma organização antiga nos quadrinhos, né, do Homem-Aranha e também nos quadrinhos do Venom, que geravam ali alguns simbiontes a partir de amostras do próprio tecido do Venom. A Agonia então se aliou com o Carnificina quando esse estava em busca de todos os heróis que se uniram contra os simbiontes, e continuou a sua aliança com o vilão mesmo após isso. Porém, um pouco depois disso, ela foi vista atuando como um membro dos Thunderbolts, que agora era comandado pelo Wilson Fisk. Thunderbolts estão chegando no MCU. Será que veremos uma simbionte ali no grupo também desses heróis, anti-heróis? Número 8, Miséria. Mais uma simbionte feita pela Fundação Vida. Miséria foi vista ao lado do Carnificina na mesma saga que eu comentei sobre a Agonia. Pra falar a verdade, quase todos os simbiontes de Nova York apareceram nessa saga também. Ela é uma fusão de fragmentos do Venom junto com o Anti-Venom, formando assim a Miséria. A hospedeira é a personagem Liz Allan, que geralmente é retratada como uma donzela em perigo sempre que aparece. Essa é a evolução de poder mais significativa desde a criação da personagem até então. Número 7, temos o Venom. O Venom atualmente não está com o Homem-Aranha, nem com o Flash Thompson ou com seu hospedeiro mais famoso, o Ed Brock. Na verdade, o Venom acabou se unindo com o filho do Ed, o Dylan Brock. Dylan e Ed passaram por algumas aventuras juntos até a saga Rei de Preto, né, onde o Knull, deus dos simbiontes, atacou a Terra e perdeu o posto de rei para o próprio Ed Brock. Desde então, Ed precisou se aventurar entre as estrelas, né, entre o cosmos, para comandar cada simbionte existente, e deixou o Venom para proteger o seu filho e a Terra. Eventualmente, os dois acabaram se unindo, e o Ed Brock revelou que já esperava por isso, e que não existe simbionte mais confiável no universo para ficar ao lado do Dylan. Desde então, Dylan e o Venom, que atuam ali em Nova York, com a ausência do Ed como o herói. Os poderes são os mesmos do Venom tradicional, porém o Dylan Brock é um híbrido de humano simbionte, o que garante ele o poder de ser mais forte do que o humano comum, e também pode sentir a presença de outros simbiontes em sua cabeça. Número 6, temos o Carnificina. Carnificina, filho também do Venom, por muitas décadas foi o simbionte pessoal do Cletus Cassidy, mas as coisas mudaram nos últimos 3 anos. Cletus rejeitou o seu antigo parceiro e tem agora um simbionte próprio, mas o Carnificina não ficou parado e foi atrás de mais poder após a saga, né, do Knull. Essa que foi uma das maiores sagas da Marvel e um divisor de águas para todos os simbiontes com a apresentação, né, do Knull. O Carnificina foi visto então pela última vez no Reino dos Anões, forjando com o Codex em seu corpo ali uma nova Necrosword. Ele pretende se tornar o novo açougueiro dos deuses, o posto que anteriormente era do Knull. Inclusive eu tenho um vídeo, cara, desse momento, dessa nova Necrosword aqui no canal. Após então concluir a sua espada, ele agora está mais poderoso do que nunca e se uniu ao Jonathan Shade contra a sua vontade para ser o seu hospedeiro. Ele não tem controle nenhum sobre o Carnificina, e se os dois continuarem aumentando seus poderes, eles podem ficar facilmente mais forte até mesmo do que celestiais. Número 5, Toxina. Continuando a falar sobre a família do Venom, né? Ele teve um neto, o filho do Carnificina, e o seu nome é Toxina. Desde o início, ele já era um dos simbiontes mais poderosos de todos. Isso porque os simbiontes se reproduzem de forma assexual. E da mesma forma que o Carnificina é mais poderoso do que o Venom, o filho então do Carnificina seria mais poderoso do que os dois
dois juntos por tabela. Dito e feito, o Toxina é um dos poucos capazes de deitar o Venom, cara, e o Carnificina ao mesmo tempo. Mas ao contrário dos antecessores, ele não é um simbionte originalmente do mal. Ele acabou se unindo ao filho de um policial chamado de Brain Walters, e sendo então aconselhado por ele, acabou se tornando ali um herói. A última vez que ele foi visto foi lutando também na guerra do Knull e indo morar junto do Flash Thompson. Número 4 temos o Anti-Venom. O outro que foi hospedeiro por muito tempo do Venom é o Flash Thompson, o mesmo que fazia bullying ali com o Peter Parker na escola, e atualmente está em posse do Anti-Venom. A criação desse simbionte aconteceu quando o Venom deixou o Flash e voltou para o Ed, mas o Flash foi em busca do seu simbionte, e isso gerou então uma confusão na cabeça do coitado. O Venom não sabia quem deveria escolher como hospedeiro, e envolveu tanto o Ed quanto o Flash nisso, mas o Homem-Aranha chegou no local com uma cura para o simbionte criada pela Alchemax. Ao invés então de matar o Venom, essa cura fez com que parte que estava cobrindo o Flash Thompson invertesse o padrão de cor, e agora com o novo simbionte, né, o Flash o batizou de Anti-Venom. Esse novo simbionte tem os mesmos poderes e capacidades físicas do Venom original, mas ele também conta com outras capacidades de, por exemplo, eliminar venenos, curar pessoas de doenças e lesões físicas, além também de ser imune à fraqueza ao fogo. Número 3 temos a simbionte Silêncio. Andy Benton é o nome de uma personagem que já teve em mãos mais de um simbionte. Primeiramente ela esteve com o simbionte Mania e depois com a Grito. Usando magia infernal, ela ajudou a simbionte Grito a se livrar da influência do Knull e até mesmo lutou contra os seus servos, né, e personagens ali controlados pelo Carnificina. Mas ela foi além e misturou a simbionte Grito com algum simbionte Anti-Venom, criando assim a nova simbionte chamada de Silêncio. E eu confesso que eu levei uns bons minutos pra sacar que ela antes estava com a Grito e passou a ser Silêncio, um oposto do outro, né, depois de usar ali o Anti-Venom, que é o contrário também do Venom. É uma confusão, mas é basicamente isso. Mas é também uma das simbiontes aí que está atuando, né, nos quadrinhos novos da Marvel. Número 2, Cletus Cassidy. Se o Peter Parker foi o primeiro Venom, o Flash Thompson o primeiro Anti-Venom, o título de primeiro Carnificina vai para o Cletus. Mas não é com ele que o personagem está ligado atualmente, como eu já disse. O Cletus agora está com o Streambionte, uma versão da união do dragão simbionte do Knull, o deus dos simbiontes, com a armadura Extremis do Homem de Ferro. Olha que sinistro. Isso ocorreu depois do Cletus morrer e se unir à mente colmeia dos simbiontes, pulando de simbionte a simbionte até chegar no estado atual que ele está hoje. Ele pretende tomar o posto do Ed Brock como Rei de Preto, né, o Rei dos Simbiontes, usando o poder do Knull, que está dentro do personagem, e assim se tornar mais poderoso e ameaçador do que nunca. Mas a história ainda está se desenvolvendo, então não sabemos o que vai acontecer de fato, né, com ele, com seu novo simbionte, e se ele vai ou não conseguir tomar o posto do Rei dos Simbiontes. E número 1, cara, não tem como não falar dele, Ed Brock. Como eu mencionei na parte de alguns personagens anteriormente, o Ed Brock foi o segundo hospedeiro do Venom após ele ser descartado pelo próprio Homem-Aranha. E atualmente o Ed Brock, cara, não é mais o Venom, ele é o Rei de Preto, o rei, o deus de todos os simbiontes. O Ed Brock e o Venom já tiveram diversas fases, né, em que estavam juntos e separados, mas atualmente o Ed Brock está em um patamar extremamente elevado na hierarquia cósmica da Marvel, graças à união do Surfista Prateado, o Thor, a Força Enigma e o próprio Venom não foi derrotado, e o Ed Brock se tornou então líder de todos esses simbiontes. Com isso, seus poderes e responsabilidades aumentaram imensamente, e ele deve colocar ali os simbiontes na linha. Ele explicou para o Peter Parker que a chegada dos simbiontes na Terra não foi culpa dele, e após anos, os dois fizeram ali as pazes. Ele também alertou os heróis da Terra sobre o Reed Richards do universo Ultimate, que está planejando voltar, né, e tem também com ele um simbionte, e deixou o Venom depois sob responsabilidade do seu filho, né, o Dylan Brock. Os seus poderes agora são divinos, podendo até mesmo interagir com versões de si do futuro, e também pode estar agora mais de um lugar ao mesmo tempo. Fora que o Rei de Preto é um título, né, e aqueles com esse poder também podem se opor aos próprios Beyonders, que são chamados agora de os Reis de Branco. Mas as origens dos Beyonders e os seus poderes estão sendo alteradas diariamente pela Marvel, é uma confusão. Melhor esperar tudo se firmar pra gente poder dizer ao certo, cara, a extensão de todos os poderes do Ed Brock. Não sabemos se ele está no nível de poder do Knull ou mais poderoso do que o próprio deus do simbionte primordial, né, o Knull. Como eu disse, vamos ter que esperar pra ver. Mas atualmente esses são os simbiontes da Marvel e aonde eles estão e os hospedeiros que eles possuem. Se gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo da Marvel ou dos simbiontes ou do Homem-Aranha, deixa o like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Até amanhã, valeu!